tinha preparado algumas perguntas aqui para o vice-presidente, mas eu vou dar uma enxugada, porque a gente tem pouco tempo. E deu para ver na sua apresentação, excepcional, por sinal, que o senhor compartilha da visão liberal, que é de um governo como um todo, principalmente o ministro Paulo Guedes. Um dos pilares dessa agenda liberal é o Estado menor, o projeto de privatizações. Eu queria perguntar como é que o senhor vê esse projeto de privatizações e se, em sua opinião, o Brasil precisa ter o controle de gigantes como Petrobras e Banco do Brasil. Essa questão das privatizações, né, ela é um dos nortes do nosso governo. Temos sido criticados, né, porque estamos já no 9º mês, terminando o 9º mês de governo, e não se privatizou nada, porque também não é simples, né? Para evitar judicializações posteriores, né, nós temos que ter um planejamento muito bem feito, que resulte em projetos de privatização para cada uma das empresas, né, que estão sendo lá selecionadas pela equipe lá do Paulo Guedes, né, e nesse aspecto capitaneado pelo Salim Matar, que eu sei que a maioria das pessoas aqui o conhece e sabe muito bem da forma como o Salim pensa, né. Eu vejo que hoje a Petrobras, né, ela já está entendido que as áreas de distribuição, de refino, né, podem e devem ser privatizados, né. Ainda consideramos que a questão da exploração do petróleo, parcela dessa exploração tem que estar na mão dela, né. Isso é uma visão que nós temos. O Banco do Brasil hoje ele já é uma SA, né. Ele já possui suas ações em bolsa, o governo não tem o controle total sobre em cima dele, né? Hoje a Caixa Econômica é que vive essa situação. Então, a Caixa é algo que a gente tem que pensar num futuro, porque se ela é bem gerenciada num governo honesto e decente, né, não vai botar o Gedel de diretor de loteria, né? Então, teremos gente, né, que seja realmente do mercado, capacitada, gente da Caixa, né? Mas esse é que é o problema das estatais, né? A ideia sempre é a melhor possível, né? Mas na hora da execução acaba havendo são características, infelizmente, nossas, o compadrio, o fisiologismo acabam prevalecendo. Eu vejo que hoje praticamente tudo tem condições de ser privatizado, né? Como é que o senhor enxerga a necessidade de o Brasil se alinhar geopoliticamente aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que precisa manter e até ampliar o seu comércio exterior com a China? É o que eu falei do pragmatismo e da flexibilidade, né? Então, a questão dos valores democráticos, do farol que sempre os Estados Unidos representaram, né, para as demais nações, como um país onde a liberdade econômica, a liberdade de empreender, a liberdade de expressão, né, estão muito bem colocadas ali no que é aquela pequenina Constituição que eles têm, né, e sempre serviram, digamos assim, de baliza para nós. Então, o nosso governo ele não tem vergonha de dizer que comunga desses valores, né? Agora, nós também temos que olhar os nossos interesses como um todo, né? E os interesses do país eles têm que prevalecer. Hoje, né, nós sabemos muito bem que a China é o nosso principal parceiro comercial, né, é a que dá retorno em termos, né, de comércio, de uma relação forte, e a gente tem que saber explorar isso da melhor forma possível. Então, eu vejo que o Brasil hoje, inclusive, ele pode servir até como um atenuador dessas tensões, né, procurando, né, nesse relacionamento com ambos os países, até facilitar uma aproximação e uma possível solução dessa guerra comercial e tecnológica que não serve para o mundo como um todo, muito pelo contrário, ela só está criando problema para todos. Falando ainda sobre, ou melhor, fazendo uma ligação entre o mercado internacional e nossa situação aqui, recentemente nós vimos um conflito entre os países europeus e o Brasil sobre a Amazônia. Eu queria perguntar para o senhor, há interesses econômicos por trás desse discurso ambientalista dos países europeus?
O discurso ele é dicotômico, né? Ele é dicotômico porque, no caso específico aí da França, né, o presidente Macron ele enfrenta uma forte oposição do lobby da agricultura francesa em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, exatamente o que eu comentei aqui com as senhoras e senhores, né? A nossa agricultura é poderosíssima, né? Hoje, né, a nossa produção, nós conseguimos ter 3 safras por ano com uma tecnologia de agricultura tropical que nós temos, né? Nós não utilizamos, né, nós fazemos o plantio direto, é algo que só nós descobrimos como fazer, né? Então, essa nossa força, né, ela, óbvio, que leva os países a buscarem uma proteção. O protecionismo, né, fruto dessa globalização, dessa questão tecnológica, da economia do conhecimento, e a nossa agricultura é da economia do conhecimento, ele ressurgiu em todos os países. Então, uma forma de nos atacar é a questão da Amazônia, né, que tem coisas ali que estão, digamos assim, existe total, né, verdade no que está sendo dito, né, houve o aumento do desmatamento, então compete a nós impedir que isso ocorra, mas, ao mesmo tempo, existem aquelas inverdades, tipo a Amazônia é o pulmão do mundo, que nós sabemos que não é, né, o pulmão do mundo são os oceanos. Vice-presidente, o senhor, já que falou aqui do Sul, e eu queria fazer uma pergunta ali de uma situação que temos lá perto, que é justamente a Argentina. A vitória dos peronistas nas eleições prévias são um fenômeno isolado ou o senhor enxerga algum risco generalizado de a esquerda voltar ao comando dos países latino-americanos? Olha, o que ocorre na Argentina, né, é que o presidente Macri prometeu e não entregou, né? Isso é uma realidade. Quem promete e não entrega, ele não consegue se reeleger ou não consegue eleger alguém que tivesse ligado a ele. Ele foi gradualista, né, na aplicação das medidas que ele tinha que aplicar, ou seja, ele não sustentou a posição nos 10 segundos iniciais da queda livre, né? E, a partir daí, ele perdeu a mão, perdeu o controle, uma economia dolarizada, como é a economia da Argentina, né? Com também problemas internos nessa questão de salário, estagnação, né? É uma situação difícil ali da Argentina, uma inflação altíssima, mais de 50% de inflação, uma desvalorização enorme da moeda argentina, né? Leva a uma insatisfação. Existe, né, vamos colocar assim, uma força dentro da Argentina que são os sindicatos ligados ao peronismo, é algo que não morre, né? Peronismo, né, ele não morre, mas ele tem suas vertentes, né? E se considera que o candidato Fernandes seria de uma vertente mais light do peronismo. A grande incógnita é qual será o papel da vice-presidente nisso aí, né? Eu que teria que falar com ela, né? Nós somos vice. Tocando agora numa questão que está muito presente, eu acho que e cada um de nós aqui fica se perguntando qual será o futuro da Operação Lava Jato nesse momento. Olha, a Operação Lava Jato, ela teve um papel fundamental em desnudar, né, e colocar, né, de maneira clara aquela crise político-policial que eu mencionei quando iniciei a abordar a situação interna do nosso país, né? De uma forma metódica e organizada. Vamos lembrar que antes da Lava Jato tivemos 2 operações enormes e que foram, né, anuladas por erro na produção de prova, erro de processo, né? E a Lava Jato ela conseguiu conduzir esse processo de uma forma organizada. O que eu vejo, de uma forma geral, é o seguinte, né, pelo lado dos políticos envolvidos, estão sendo punidos, né, dentro das formas da lei, com todas as instâncias de defesa, né, inclusive, né, o fato lamentável que eu considero de termos um ex-presidente da República preso por corrupção, para mim isso é lamentável, né, mas é emblemático ao mesmo tempo. E temos o lado das empresas, né, que executivos que estiveram envolvidos foram punidos, condenados. Agora, eu tenho também aquela visão de que a empresa, uma vez tendo pago o que deve, ela tem que retornar, né, ao mercado. Principalmente a nossa questão das nossas empresas ligadas à infraestrutura. Nós temos uma engenharia de renome, nós temos uma capacidade, então a empresa pagou, né, fez seu acordo de leniência, ok, então retorna para o jogo,
né? E muitas vezes fica aquele negócio, não pode, não, retorna para o jogo e dentro das regras, fiscalizada, está aí TCU, está aí tudo que tem para fiscalizar. Então, eu acho que a Lava Jato, ela prossegue, mas a intensidade dela vai começar a diminuir à medida que, né, não tem mais nada a ser desnudado. Somente para a gente deixar claro, então o senhor é a favor dos acordos de leniência? Sou a favor do acordo de leniência. É a forma uma das formas encontradas. Tá bom, eu desviei X milhões, está aqui, estou devolvendo. Quem fez o ato está preso, está condenado, mas a empresa tem outros executivos que não estavam envolvidos. Tá? Para finalizar, vice-presidente, como é que o senhor acha que será o ano 2020 para o Brasil, do ponto de vista político e econômico? Olha, a questão política, né? A nossa questão é um ano eleitoral, né? É um ano que se decide aí as eleições municipais, que as senhoras e os senhores sabem, que é a base para as eleições que irão ocorrer em 2022. Então, óbvio que vai haver uma disputa, né, de posicionamento, né, não só, né, pelos partidos que necessitam se fortalecer, como também aqueles prováveis candidatos, né, sejam a presidente, seja a governador, para 2022. Então, isso vai afetar, né, a situação política em 2020. Economicamente, né, a nossa visão é que os anos de 2019 e 2020 são os anos da arrumação da casa. Né? É os anos que nós temos que, né, trazer a situação fiscal para algo efetivamente sob nosso controle, as medidas, né, que vão aumentar a nossa produtividade serem aprovadas, aquelas que necessitam de aprovação, e as outras serem realmente incrementadas, de modo que a nossa aeronave, né, comece a embicar e subir, para que em 2021 e 2022 a gente atinja um voo de cruzeiro, né, e chegando ao final do nosso mandato, em condições de passar o governo ou de prosseguir, caso o presidente deseje e seja eleito, né, para um novo mandato. Bom, são precisamente 12 horas e 3 minutos. Eu gostaria de agradecer muito a presença do vice-presidente da República, o general Antônio Hamilton Martins Mourão, pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã, e agradecer também a atenção de todos os convidados. Eu aviso já que o general, devido ao cerimonial e à sua agenda, ele não vai poder tirar foto com ninguém, e eu peço a todos que utilizem a porta de saída central para se retirarem do salão. Muito obrigado e até a próxima evento de maneira pausa.